Eu sou monitora de circuitos eletrônicos 1 e eu vou resolver exercícios da semana 7. Aqui o primeiro exercício é para determinar os parâmetros a seguir, né? O IC, o VCE, o IB, etc. Para configuração com divisor de tensão, que seria o R1 e o R2 aqui, utilizando desse circuito, né? Utilizando o método aproximado se a condição estabelecida pela equação beta vezes RE for maior que 10 vezes R2 for satisfeita. Então, o primeiro passo é a gente ver se essa relação ela é satisfeita, né? Então, a gente tem aqui beta igual a 120 vezes 1K, que é o valor do resistor RE, é maior que 10 vezes 8,2K. Então, a gente tem que 120K é maior que 82K, então a gente pode utilizar a relação. A relação nos diz que o VB é igual a R2 vezes VCC, dividido por R1 mais R2. Então, fazendo aqui essa continha, a gente tem que o VB é igual a 3,13 volts. O VE, ele vai sair dessa relação, né? Então, só para dar uma revisãozinha, o VE, ele é a tensão aqui, né? Então, a gente tem essa questão VE menos... Esse aqui é o VB menos o VBE menos o VE é igual a zero. Então, a tensão VE vai ser igual a VB menos VBE. Então, substituindo aqui o valor que a gente achou de VE e o 0,7 que a gente sabe do VBE, a gente vai ter que VE é igual a 2,43 volts. O IC é aproximadamente IE, então a gente tem que o IE é igual a o IC vai ser igual a VE sobre RE, que vai ser igual a 2,43 mA. A gente acabou de calcular e o RE já foi dado. O VCE a gente calcula da mesma forma que nos outros circuitos, então a gente pode considerar aqui VCC menos a queda de tensão em cima do RC, que é IC vezes RC, menos o VCE, menos a queda de tensão em cima do RE, que é IE vezes RE, mas como IC é muito próximo de IE, a gente pode considerar IC vezes RE. Então, isolando aqui o VCE, né? Tudo isso é igual a zero, então isolando aqui o VCE, a gente vai ter que o VC é igual a VCC menos o IC vezes RC mais RE, que vai ser igual a 7,55 volts. O IB é igual a IC sobre beta, já que da relação que IC é igual a beta IB, que vai ser igual a 20,25 microamperes. O VE, a gente já calculou ele aqui em cima de 2,43, mas aqui ele está calculando com outra relação, que é considerando o IE vezes RE, que o IE, de novo, muito próximo do IC, então a gente pode substituir IC vezes RE vai dar igual a 2,43 volts. E o VB aqui vem da relação que a gente já calculou aqui em cima, né? Que é igual a 3,13 volts. Agora a gente precisa resolver esse mesmo exercício utilizando o método exato, né? Que seria o de Thevenin, e comparar as soluções. Então, para a gente calcular o método de Thevenin, a gente primeiro precisa entender que esses dois resistores aqui, R1 e R2, a gente precisa enxergar ele como se tivesse dessa forma aqui. Então, a gente vai ter o R1 em paralelo com o R2. E, além disso, a gente também precisa enxergar ele para calcular a fonte de Thevenin dessa forma aqui, que seria o VCC, R1 e R2. Quando a gente acha esses dois valores, o R-Thevenin e o E-Thevenin, o circuito ele para de funcionar desse jeito e começa a funcionar assim. Então a gente vai ter aqui o E-Thevenin, o R-Thevenin e aqui o circuito normal. Então essa parte VCE, o RE e o RC aqui e a fonte continua da mesma forma. Então aqui a gente tem como achar o R-Thevenin, que é, como eu disse, R1 em paralelo com R2, que vai ser 6,78K ohms. O E-Thevenin, ele vai ser o R2 vezes VCC, dividido por R1 mais R2, aqui tá esse mais R2, 3,13 volts. E o IB, a gente vai calcular assim, da seguinte forma. A gente tem aqui o V-Thevenin, né, a tensão do Thevenin, então a gente vai ter o E-Thevenin menos o RTH, né, a queda de tensão em cima desse resistor, o RTH, R-Thevenin, menos o VBE, menos a queda de tensão em cima do RE. O R-Thevenin, a queda de tensão em cima dele pode ser descrita como IB vezes R-Thevenin. E o RE aqui, IE vezes RE. Só que o IE tem a relação beta mais 1 vezes IB, né? Com
Tem essa relação. Então a gente pode substituir esses dois valores para deixar em função de B, porque é isso que a gente quer achar agora no momento. E a gente vai ter essa equação aqui, que vai ser ETVNIM menos o VBE sobre RTVNIM mais beta mais 1 RE, que vai ser igual a 19,02 microamperes, que já deu diferente do resultado do IB do exercício anterior. A gente tem aqui também o IC, que ele vai ser beta vezes IB. Então, como IB é diferente, o IC também vai dar diferente. Ele deu 2,28 mA, que é diferente do resultado anterior, que deu 2,43 mA. O VCE, ele vai ser calculado da mesma forma, a gente considera que essa parte do divisor de tensão, e a gente considera o VCC menos aquela extensão no RC, menos o VCE, menos aquela extensão em cima do RE. Então a gente vai ter que o VCE é igual a 0,2 volts, que é diferente do que a gente tinha calculado no exercício anterior, que é 7,55 volts. Aqui, de novo, né, o IB é diferente do IB calculado no exercício anterior, que foi 20,25 microamperes. E para calcular o VE, a gente faz a mesma coisa, né? O VE vai ser igual a IE vezes RE. O IE é muito próximo do IC, então a gente vai ter, como o IC é diferente, o IVE também vai dar diferente. O VE deu 2,28 volts e o VE do exercício passado deu 2,43 volts. O VB é VBE mais VE, então VB é 0,7 e o VE é, que a gente calculou aqui, 2,28 volts, que vai dar 2,98 volts, que é diferente também do que foi calculado no exercício passado. Esse VB aqui ele foi dado já pela relação de aproximação. Então, quando a gente tem aquela relação do começo aqui, quando a gente tem essa relação aqui atendida, a gente vê que os resultados não bem próximos e podem ser utilizados, né? É mais fácil do que você fazer o TVNAN. Corta e quebra esses passos aqui. Então, para a gente calcular agora a corrente de saturação, esse circuito aqui é diferente do circuito anterior, né? Os valores mudam, mas não é muito importante, porque para calcular a corrente de saturação, uma coisa que a gente vai precisar vai ser da relação de saída da malha. E isso aqui é basicamente a gente considerar o VCC menos a extensão em cima do RC. A gente considera, para calcular a saturação, que o VCE é igual a zero. Então aqui a gente fecha esse circuito, não importa mais o VCE, menos aquela extensão em cima do RE. O RE é IE vezes RE, o IE muito próximo do IC, então dá para substituir. E aqui IC vezes RC. Então a gente, isolando o IC, a gente vai ter que VCC sobre RC mais RE igual a corrente IC de saturação, né? E que vai dar 3,49 mA. Esse exercício aqui, ele é um pouco diferente, mas a base dele assim é igual. Se você consegue entender o circuito, você faz ele de uma maneira mais intuitiva. Então, basicamente, a gente tem aqui o VCC, e ao invés de a gente fazer a malha de entrada agora, considerando só o VB, a tensão em cima do RB e a tensão em cima do RE, a gente precisa considerar agora a tensão em cima do RC também. Então, o VCC vai fazer o seguinte caminho. A gente vai ter VCC menos o VC, que é a tensão, aquela extensão em cima do RC. Agora que esses dois resistores estão em série, então a gente considera eles como se fossem um só. Então a gente vai fazer aqui menos também aquela extensão em cima desses dois resistores, então VB, menos aquela extensão aqui VBE, menos aquela extensão aqui do VE, né, em cima do RE. Então a gente tem aqui essa relação, tudo isso aqui igual a zero. O IC é igual a IE, e o IC também é igual a beta vezes IB. Então, considerando isso, a gente vai ter que o VC vai ser igual, aqui seria IC vezes RC, na verdade vai virar beta vezes IB vezes RC. O IE, o RE aqui, a gente sabe que o VE ele é IC vezes RE, então agora a gente vai ter também o VE igual a beta vezes IB vezes RE, porque o IC é beta vezes IB. Substituindo isso aqui, a gente vai ter essa relação aqui. Isolando o IB, a gente vai ter a relação aqui do A, que seria IB igual a VCC menos VBE, sobre RB mais beta vezes RC mais RE.
substituindo os valores que a gente tem, todos esses valores aqui, a gente vai ter que o IB é igual a 20,07 microamperes. O IC é igual a beta vezes IB, então a gente vai ter o IC igual a 2,01 miliamperes. O VC aqui, para calcular o VC, a gente só precisa olhar para essa parte aqui de cima, que é essa tensão aqui, o VC é a tensão em cima é a queda de tensão em cima do RC. Então a gente pode considerar simplesmente VCC menos RC, menos essa queda de tensão. A queda de tensão aqui, ela é RC vezes IC, a gente sabe o IC, então VC vai ser igual a VCC menos IC vezes RC, que vai ser igual a 17,54 volts. O VE é igual a IE.RE, o IE muito próximo do IE, ou o IE muito próximo do IC, então o VE é igual a IC.RE vezes RE, que é igual a 3,02 volts. E o VCE aqui a gente calcula da mesma forma, né? Então não vai mudar muita coisa. É basicamente o VCC menos a queda de tensão no RC, menos o VCE, menos a queda de tensão no RE, que vai dar 14,52 volts. Para calcular essa parte aqui, é basicamente seguir os mesmos passos que a gente fez no exercício anterior. A única coisa que vai mudar vai ser os valores, as equações vão se manter as mesmas, né? Então, é basicamente isso. Para calcular o VC, a gente vai ter aqui VCC menos a queda de tensão aqui, menos a queda de tensão VCE, menos a queda de tensão do RE. Para calcular o VB, para calcular o IB, a gente vai ter o VCC menos a queda de tensão RC, menos a queda de tensão em cima do RB, menos o VCE, BBE, menos a queda de tensão em cima do RE, que vai ser basicamente essas mesmas equações, né? Então é isso, aqui tem os resultados, o IB vai ser igual a 11,91 microamperes, o IC vai ser igual a beta vezes IB, que vai ser igual a 1,2 miliamperes, e o VCE vai ser igual a 3,69 volts. É isso. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim.